de cálculo, tá? A prova eu vou fazer normal, né? 4 ou 5 objetiva, né? Tá? E 3 de cálculo no mesmo esquema. Só que é o seguinte, a minha ideia é que cada um faça a sua, tá? Então, provavelmente a gente vai ter mais de um modelo de prova, certo? Cordeiro de Deus, me Cada um faz. tiraste do pecado. Não é possível vocês não aprender a fazer aqueles 3 Não, cálculos professor, vai dar certo, vai dar certo. e ter atenção, né? A terra glorifica a sua revisão. E ter Vai atenção. valer quantos pontos, professor? Ela? 4.000, é? 5.000 pontos. E assim, ó, no exame, zera toda a pontuação de prova, né, das oficiais, tá? Tanto, no caso, vai zerar a oficial 1, a oficial 2 e a proficiência. Entendeu? Então, vocês precisam tirar. Vamos lá. Quem ficou faltando ponto, né, de oficial para atingir os 2.500, precisa tirar 2.500, que é o mínimo, né? Agora, tem gente que não tem pontuação de atividade, essas coisas, né? Então, essas pessoas têm que tiver a pontuação que falta. Aí tem que tirar, assim, no mínimo 2.500, mas a somatória com as outras notas tem que dar 7.000. Então, de repente, a pessoa tem lá 4.000 pontos. Então, ela não precisa tirar 2.500, tem que tirar 3, entendeu? Tá? Então, vocês têm que... Vai zerar as notas de oficiais, né? Que as oficiais que nós temos, né, igual essa disciplina, é oficial 1, né, que valeu 1.000 pontos, a oficial 2, que valeu 2.000 pontos, mais a proficiência, que valeu 2.000 pontos. Então, essas 3 notas vão zerar. Aí, no mínimo, vocês têm que tirar 2.500. Mas somando essa nota da prova com a nota que vocês têm das demais atividades lá, né, que tinha atividade virtual do portal, tinha aquelas das transversais, né? E atividade de sala, tudo isso somando, você, com a nota que você tirar no exame, tem que dar 7.000. Então, vocês têm que atingir 7.000 e, no mínimo, 2.500, tá? Que são os dois critérios. Ok? Vamos lá. Deixa eu carregar aqui. Ó, eu até mostrei pro pessoal aí aquele dia, né? Deixa eu botar meu celular aqui para poder ver o que vocês estão vendo. Depois da correção da prova, né? Depois vocês fecharam a prova, que tá bem simples a prova, né? Mas eu não peguei nada que não tivesse no material. Agora, faltou atençãozinha, né? Demais, professor, demais. Deixa eu aproximar mais aqui que eu não enxergo nada. Vamos lá, deixa eu aceitar quem chegou aqui agora. Vanessa Mireles. Vamos lá, gente, ó. Essa primeira questão aí, deixa eu colocar aqui no modo apresentação para vocês, ficar maior, tá? Essa é cálculo do presumido, certo? Lembra, ó, coloquei aqui, ó, é imprescindível apresentar memória de cálculo lógica. Até me perguntaram, professor, o que é lógico? Lógica é que eu entendo, tá? Porque às vezes tem umas memórias de cálculo que a pessoa faz de um jeito que eu vou te contar. Eu tenho que decifrar o que a pessoa fez, eu tenho que sair procurando as coisas no meio, tá? E aconteceu ainda, né, nessa prova. Vamos lá. Gente, primeira coisa a gente tem que ver, né? Vamos lá, nós temos faturamento bruto 410 mil. Teve o pessoal ver aí, aplicou 8% em 410 mil. Teve gente que achou não sei quantos milhões aí de lucro. Foi assim, nossa senhora, vai falir a empresa, entendeu? Na verdade, esses 410 mil, o que que é? É os 300 mais 100 mais 10, tá?
Então, tá separado, né? Tá separado aqui, ó. Vamos colocar aqui, né? Comércio, tá? 300 mil. Tá? Aí embaixo, serviços, né? 100 mil. Só para mais fácil. E a questão de aluguel, né? Foi 10 mil. Fez lá no exemplo, né? Quando a gente fala do presumido, né? O presumido simplesmente a gente tem tem um cálculo presumido. O que que é? O que o lucro presume-se, né? Presume-se que teve X percentual de lucro, tá? Então, por exemplo, vamos calcular aqui, né? Primeiro, nós vamos calcular aqui o cálculo do IR, tá? Pra gente não fazer, não misturar as coisas. Cálculo do IR, tá? Primeira coisa, nós temos que achar, isso aqui é faturamento. O IR, né, mais a contribuição social, eles são sobre o lucro, tá? Teve gente que pegou isso aqui e calculou que é 15%, tá bom? Aí vai falir a empresa. Então, nós temos que, primeira coisa, nós temos que achar o lucro, tá? Se a gente pegar lá a tabelinha, deixa eu buscar a tabela do presumido lá, só para a gente... Deixa eu achar aqui... Quando eu vi essa questão, professor, eu fiquei com tanta raiva porque eu esqueci de somar os 10 mil lá no CSLL. Foi a única coisa que eu errei. Deixa eu só achar aqui, cadê? Aqui. É porque a gente tem a da CSLL e tem também a do imposto de renda. Tem só uma diferençazinha entre elas, né? Mas, ó, não sei onde coloquei ela não, mas não, só para facilitar aqui, deixa aqui. Ó, então, ó lá, quando a gente fala em comércio, no cálculo do IRPJ, né, a gente vai colocar PJ aqui, o nosso lucro presumido no comércio, ele é de 8%, tá? Para o IRPJ, o nosso lucro presumido para serviços é 32%, certo? Então, o que nós temos que achar? Quanto nós tivemos de lucro para cálculo do imposto de renda? Então, se eu pegar aqui os 300 mil, então 300 mil vezes 8%, né? Que seria aqui, ó, vezes 8%, nós vamos achar quanto aí? 24 mil. 24 mil. Tá? 24 mil é o lucro que nós presumido para nossa atividade de comércio. Para atividade de serviço, o nosso lucro presumido é de 32%. Então, se a gente pegar 100 mil vezes 32%, né, isso não precisa nem calculadora, né? 30, certo? Agora, qual que é o detalhe? Como nós vimos, ganha aplicação financeira, aluguel, outras coisas, tá? Isso, a base de cálculo disso é quantos por cento? 100%, tá? Por quê? Porque entende-se que é tudo lucro, né? Vamos para pensar, o cara que tem aluguel, ele não tem custo. Qual que é o custo, né, da pessoa que tem aluguel? Ah, professor, mas tem que dar manutenção. Manutenção não é custo, tá? Você não tem custo, entendeu? Teoricamente. E não tem como você mensurar essas coisas. É como se você tivesse um equipamento, por exemplo, na sua indústria, e você tivesse que reformar ele, né? Você, na verdade, quando você faz uma reforma do equipamento, você não tem uma despesa, você tem vamos usar o termo, um reinvestimento. Você está melhorando o seu equipamento, entendeu? Então, aqui é 100%. Como é 100%, qual que é o lucro disso? 10 mil, tá?
Aí a gente só faz o quê? Somar. 66 mil. Então, total do lucro presumido para o IR, né? 6 mil. Certo? Vamos calcular com o IR? Eu pego 66 mil, né? É 66 mil. Qual que é a alíquota do IR? 15%. 15% de 66 mil. 9.900. 9.900. Ok? Passou de 60? Sim, 6 mil. Então, vamos lá. Se passou de 60, nós sabemos que tem um adicional. Então, IR 10%. adicional. Calcula 66 mil menos 60 mil, né? Isso aqui é quanto? 6 mil. 6 mil. Vezes 10%, 600 reais. R$600. Professor, eu fiquei na dúvida quando eu estava estudando, era sobre quando você subtrai os 60 mil. Independente se fosse 66 ou 100 mil, 200 mil, sempre vai subtrair por 60 mil, porque ele é o limite. Não, porque é o seguinte, a empresa que faturar até 20 mil por mês, né, tiver lucro, né, 20 mil por mês, esses 20 mil é isento do adicional, tá? Certo. Então, por exemplo, nós estamos falando em trimestre. Trimestre são 3 meses. 20 mil de lucro por mês, então em 3 meses ela pode ter quanto de lucro? 60 mil. Se ela faturar, tiver lucro de até 60 mil, ela não paga o adicional. Acima o que passar 60 mil, ela paga o adicional. Entendeu? Entendi. Então, se a gente fizer um cálculo do IR anual, se tiver essa opção, a gente ia calcular 20 mil por mês, vezes 12, então o anual seria 240 mil. Certo. Tá? É porque ele está falando de trimestre, né? Aí por isso Trimestre. usou Ó, 60. está aqui, ó, terceiro trimestre, entendeu? Aham. No enunciado, Entendi. tá? Tá Então, bom. se eu somar aqui, ó, o que nós temos aqui de IR, né? 10.500. 10.500. Alguma dúvida no cálculo de IR? Tudo ok. O que muda no cálculo do IR para a contribuição social? Principalmente as porcentagens. Na As verdade, alíquotas. muda as alíquotas, mas muda outro detalhe, né? Vou até copiar aqui para baixo, que é quase a mesma coisa, só não é igual, mas é parecido, né? Ó, a diferença está aqui no comércio, que não é 8%. Para É 12. CSL é 12%. Mas serviço é a mesma e aluguel também é a mesma coisa, tá? Então, se eu pegar 12% de 300 mil, vai dar quanto? 36 mil. 36 mil. Aí 36 mais 32 mais 10, 78 mil. certo? Aí a diferença é que a CSLL também não tem adicional, né? Aí não tem esse total aqui. E a alíquota dela, quantos por cento que é? 9%. 9%. Então a gente vai ter aqui 78 mil vezes 9%, que vai dar quanto? 7.020. Certo? Está calculado? Como, professor? Está resolvida a questão? Tá. Alguma dúvida mais sobre ela?
Vamos passar para o simples? Vamos. Vamos lá. A do simples é mais fácil ainda, hein? Mas do meu ponto de vista. Primeira coisa, né, do simples, que eu acho que muita gente se rodou aí. Essa palavra aqui, ó. Publicidade. Certo? Por quê? Porque nós temos, né? Deixa eu até colocar aqui mais um slide, só para passar para vocês com as tabelas. Cadê as tabelas simples? Está aqui. A gente vai lá no simples, nós temos 5 tabelas, tá? O anexo 1 é para empresas de comércio. O anexo 2 é para empresas aí industriais, tá? O anexo 3, prestadores de serviço, né? Esse anexo 3 é aquele meio comum, você entendeu? Meio comunzão a todo mundo, tá? Aí o anexo 4, tá? Ele já começa a determinar quais as empresas que incidem ali, tá? Então, por exemplo, serviço de limpeza, de vigilância, de obras, construção de imóveis, serviços advocatícios, tá? Todas estão aqui. O anexo 5, ele vai englobar algumas empresas, né? Lá do anexo 3, mas que estão sujeitas ao fator R, mas eu nem coloquei fator R na história, tá? E ele abarca ainda quem? Serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros, tá? Então, ó, tá aqui, publicidade, vocês têm que usar a tabela do anexo 5, tá? Eu não sei aí, pessoal achou uma tabela aí, não sei o que foi que vocês usaram. Eu não sei se usaram essa tabela, mas com uma alíquota diferente, não sei o que foi, tá? Mas voltemos lá. Primeira coisa que nós precisamos olhar. Receita bruta nos 12 meses anteriores, tá? Deixa eu lá pegar aquela formulazinha do simples, espera aí. Deixa eu achar aqui onde ela tá. Aqui. Essa é a nossa formulazinha para achar. Professor, por essa fórmula aqui eu acho o valor do simples? Não. Por essa fórmula aqui a gente vai... Deixa eu tirar a animação para poder aparecer para vocês. Por essa fórmula aqui a gente vai achar a alíquota efetiva, tá? O que é a alíquota efetiva? É a alíquota que eu vou pegar e multiplicar por esse valor aqui, ó, que é o valor da nossa receita do mês, nosso faturamento do mês, né? Que é os 230, e vou achar o valor do Simples Nacional, tá? Porque assim, o imposto, o que ele é? Ele é uma alíquota aplicada sobre uma base de cálculo. Tá? A base de cálculo, geralmente, aqui no nosso caso simples, né? Qual é a nossa base de cálculo? Nossa base de cálculo é o faturamento. No simples é o faturamento, tá? A nossa base de cálculo no lucro presumido é o lucro presumido. Nossa base de cálculo no lucro real é o lucro real. Nesse caso aqui, a nossa base de cálculo é o faturamento, tá? Então, nosso faturamento, né, nós já temos ele. Eu sei que eu vou multiplicar alguma coisa por 230. Que coisa é essa? A única coisa que a gente tem que ir atrás de saber é qual é a nossa alíquota que a gente vai aplicar, qual é a alíquota efetiva. Para a gente fazer a alíquota efetiva, a gente precisa dessa formulazinha aqui, né? O que é essa formulazinha? Né? Receita bruta total acumulada dos últimos 12 meses, vezes a alíquota que a gente encontra na tabela que a empresa está no anexo lá, né? No caso nosso, que é o anexo 5, menos a parcela a deduzir, dividido aí pela receita bruta dos últimos 12 meses, tá?
Então, transformando essa formulazinha, né? Deixa eu pegar um que tá mais fácil. A gente for lá e a gente for montar aqui, né? Nós vamos ter isso aqui, ó. Né? Faturamento dos últimos 12 meses. Bom, o nosso faturamento, a gente não precisa sair para lugar nenhum. Ele tá aqui, não tá? Ó, nós vamos aqui, ó. 1.680.000, tá? Esse valor tá aqui. Eu não preciso ir para lugar nenhum para encontrar ele. Ele já, deixa eu puxar isso aqui para o lado para deixar aqui embaixo. Ó, esse valor, ele já está aqui no enunciado. Então, eu vou substituir aqui embaixo também. 1.680.000. Pronto. Agora, se eu pegar esse valor e a gente ir lá na tabelinha, né? Ir lá na tabela do anexo 5, porque esse é um serviço, mais serviço de publicidade, a gente vai achar lá o quê? Anexo 5, né? 1.680.000 tá onde? Tá aqui, ó. Nessa faixa aqui, né? Entre 720.001 centavo e 1.800.000, tá? 680 tá aqui nesse meio. Então, nós vamos usar quanto? 20,5%, né? Vamos voltar lá. Então, a nossa alíquota aqui, ó, que a gente vai achar aqui, a alíquota da tabela, isso aqui é 20,5%. Aí, se a gente voltar lá, a gente vai achar o quê? 17.100. Exato, parcela deduzir, 17.100. Tá? Então, a gente volta lá, parcela deduzir, que é a dedução da tabela, 17.100. Tá? O resto aqui é o quê? Matemática. É só resolver. Quanto que daria isso aqui? 1.600.000, faz o de cima para depois dividir pelo de baixo, tá? 327.300 reais. Tá, multiplicando, né? Mas é o resultado já, gente. Vamos lá. Já faz aí. Ó, põe na calculadora tudo uma vez que vocês ganham mais, tá? 1.680 vezes 20,5%. Achamos 344.400, certo? 300 e quanto? Ó, o 1.680 vezes 20,5%. Certo, professor. Vezes 4.400, certo? Menos 17.100. 327.300. 27.300. Pronto. Agora eu divido isso, ó. Dividido por 1.680.000. Eu já acho 0,19482142,857. Precisa disso tudo? Não. Vou colocar aqui, ó. 0,1948. Certo? Isso daqui é um decimal, lógico, né? Se eu multiplicar por 100, nós vamos ter 19,48%. Esse valor é o quê? É a nossa alíquota efetiva. Vamos fazer o quê? 230.000 vezes 19,48% vai dar quanto? 44.804. 4. A minha, ó, se você fizer na calculadora, sem tirar da calculadora nada e multiplicar, você vai achar 44.808,93. Tá? Do jeito que você achou o resultado lá, você não multiplica por 100, não. Você pega ele inteirinho, 0,1948 qualquer coisa, e multiplica por 230. Só preciosismo, tá? Você chega nesse valor, 44.808. Quem arredondou aí R$4, R$5 a mais ou a menos, não tem problema não, tá? Eu vou considerar. Ou eu considerei, né? Tá? Então, esse aqui
é o valor do Simples Nacional. É essa a memória de cálculo. Precisa de algo a mais? Não. Tá? Agora, eu não sei aonde vocês acharam, acho que é um 13,87%. Que alguém achou, jogou no grupo aí, todo mundo usou isso aí igualzinho. Só lamento. Tá todo mundo abraçado aqui. Olha, bosta. E eu tenho certeza que teve gente que fez a conta diferente, mas ficou tão na dúvida que acabou copiando o que os outros tinham feito. Pelo menos essa daí eu acertei. Certo? Gente, qualquer um dos simples, qual que é a atenção que nós temos que ter? Principal. É saber qual tabela utilizar. Só isso, tá? E se, vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês. E se eu tivesse aqui também, além desses 230, né, que foi de serviço, se eu tivesse um comércio de 100 mil aí, como é que a gente faria? O que mudaria era a tabela. Se já tivesse 100 mil aqui, não ia mudar a tabela, mudando a tabela você muda tudo, né? Você muda a alíquota efetiva, você vai mudar tudo, certo? É. Sim. Sabe? Vamos só uma situação, que vai que isso aparece na prova, né? Hashtag fica a dica. Tá? Supor, tá escrevendo aqui, ó. Que tenha uma receita de comércio de 100 mil. Supor. Então, supositando, a gente ia mudar essa fórmula de cálculo. Por quê? Aqui a gente vai lá para a tabela de comércio, por exemplo. O 1,680 está aqui, né? Ó. Comércio, ó, tá vendo? 1,680 está aqui nesse meio. Lindo, maravilhoso. Tá? Só que, ó, a alíquota aqui é 10,70 e o valor a deduzir é 22.500. Vamos voltar lá. Como é que ficaria? Aqui seria 10,70 e aqui 22.500, né? Certo? Vocês estão vendo que a receita bruta eu não mudo, porque a receita bruta é a receita bruta da empresa, é uma receita total, não independe, eu não vou usar uma receita bruta para uma coisa e outra receita bruta para outra, a receita bruta é uma só, tá? Então a única coisa que muda é o anexo, onde a gente vai pegar essa informação da alíquota e da parcela a deduzir, tá? Só isso. Então, se a gente refazer essa conta aqui, qual que seria aqui, né, a nossa alíquota efetiva? Aqui no lugar de 19,48 seria quanto? Peraí, professor. 260. Ah, certo. Dividido por 1,680. 9,36%. 9,36%. Então, aqui, ó, 0,936, certo? Então, aqui, 9,36. Aí, nós pegaremos o quê? Qual que é o nosso faturamento no comércio? 100 mil. 100 mil vezes 9,36%. Nós teríamos quanto aqui? Facinho, né? 9.360 aqui, né? Tá? Talvez até uns centavinhos a mais aí, por causa do... Certo? Aí, qual seria o valor do simples a pagar? Seria só somar os 44.808, que é o simples referente à atividade de serviço, mais os 9.360, que é o simples referente à atividade de comércio. Tá? Simplesmente isso, só somar. Tá? Você está vendo que as alíquotas são diferentes, mas a gente mantém as receitas brutas, porque isso aqui não vai mudar. Tá? 1,680, onde tem 1,680, ele é o mesmo. Seja no comércio,
seja no serviço. Vamos lá. Se a empresa, professor, tivesse mais uma atividade que se enquadrasse em outra tabela, eu usaria esse mesmo 1.680.000 para ir lá e calcular, né, a alíquota efetiva naquela tabela. Bom, se fosse de indústria, alta é uma indústria. Então, a gente ia lá, por exemplo, 1.780 daria 11,2%, uma parcela deduzida de 22.500, tá? E calcularia em cima do faturamento voltado para a indústria, tá? Certo? Então, o Simples é muito fácil de calcular, gente. Tipo assim, ó, se a gente vê, não, o Simples é complicado. Não, ele não é complicado, né? Você tem que ter só esse cuidado de saber a receita bruta, de segregar a receita, né? O que é o faturamento, o que é faturamento de serviço, o que é comércio. Tem alguns serviços que estão sujeitos aí ao fator R, então tem que ter essa atenção, entendeu? A atenção de ir lá e calcular o total de folha para ver se dá os 28%. Se der menos de 28%, tem o fator R. Se der 28% ou mais, não tem o fator R, tá? Porque o fator R já te joga, sai da tabela 3, do anexo 3, e vai para a tabela do anexo 5, né? E a gente viu que a diferença é gritante, né? Se você sair do 3, ó, a tabela aqui no anexo 3 começa em 6%. A tabela no anexo 5 começa em 16%. Então, imagina um faturamento de 40 mil, né? Você já começa pagando 4 mil a mais, assim, brutamente falando, né? Lógico que a gente sabe que não vai dar isso, né? Porque faz a parcela deduzir tudo, né? Pode dar menor. Mas se o faturamento da empresa acumulado for até 180, a diferença é exatamente 10%, tá? Porque você não tem parcela deduzir. É isso aqui que você vai aplicar, tá? Agora, se passar de 180, no acumulado, né, aí já muda, certo? Então, é uma pancada e tanto. Então, às vezes, compensa você ter um funcionário ou dois a mais ali, né? Porque se você não paga o funcionário, você paga para o governo. Certo? Alguma dúvida, gente, com relação a esse cálculo simples aí? Eu acho que eu enchi a prova só de cálculos do simples do presumido do real para vocês. Professor, a de cálculo bota alternativa para ajudar nós. Vocês chutar? Não, porque para mim vai ser mais fácil para achar. Professor, sei ruim. Olha, Pelo menos aliviar quando terminar a prova. Ó, Miré, teve um passarinho assim, azul, né? Que ele me falou o seguinte, que a Juliane jogou lá a resposta das coisas lá no grupo de vocês. Na verdade, resposta teve muitas, né? Só que só tinha resposta, não tinha memória de cálculo. Ou seja, a pessoa viu a resposta, mas não dava conta de chegar naquilo ali, não adiantava nada, né? É a mesma coisa, você saber assim, aquela porta que eu tenho que... Mas você não tem, não sabe como chega lá. Professor, ela não deu nada para ninguém, não? Com ela, o senhor não precisa nem se preocupar, que ela gosta só de receber, porque dá que é bom. Não, eu nem conversei com ela, eu tô falando dela aqui, sem ela nem estar aqui para se defender, tá? Mas foi não, ela não deu nada para ninguém, não. Se ela tivesse dado, todo mundo tinha passado. E ainda a gente falou assim, nossa, ela botou a resposta, não botou nem a memória de cálculo. Eu sei como é que vocês funcionam, gente. Mas beleza, vamos lá. É porque assim, ó, se eu botar lá a alternativa, né? Mas exigir a memória de cálculo, e aí? Não, mas é porque às vezes a gente faz e fica na dúvida, às vezes tá certo ou não. Aí vocês sabem como é que é minhas provas, não sabe? Eu vou botar a alternativa, que se vocês errarem, vocês vão achar uma alternativa também. E aí? O que facilita para vocês? Pelo menos com a alternativa eu vou ficar tentando até achar. Não bota não. Não, mas se eu botar a alternativa, qualquer um que quiser... É porque o senhor vai fazer desse jeito mesmo, é pior. Você vai achar uma resposta. Só que aí você vai achar que a resposta, de repente, pode ser ou pode não ser. Aí lascou. Você entendeu? É melhor você fazer, achou aí bonitinho, chega na sua resposta, porque senão, eu já vi muito caso, a pessoa tem a confiança de que fez certo, na verdade fez errado. Por quê? Porque encontrou uma resposta. Eu achei um valor aqui. Não quer dizer que aquele valor é o certo. Então deixa assim mesmo. Tá? Te convenci? Mais ou menos. Não. Peguei minha cartolinha da maldade aqui, abri assim e mostrei o que estava esperando vocês, né? Não é maldade, não. É porque assim, ó, vamos lá.
eu quero que vocês façam, gente, do jeito certo, tá? Uhum. Então, quando eu dou uma prova para vocês, né, que às vezes, tem as alternativas que se vocês fizerem errado, vocês vão achar uma resposta. Isso aí, tipo assim, ó, no dia a dia, se você errar, vamos lá, você não vai ter ninguém para te corrigir, entendeu? Você vai errar e vai mandar errado o seu cliente. A diferença é essa, ninguém vai fazer uma correção e dizer assim, olha, aqui você errou. Não, vai descobrir isso quando? Quando um auditor da Receita aparecer lá ou mandar uma notificação, olha, vem cá, esse cálculo aqui não está batendo, vem cá. Então, aí você vai à empresa notificada e você tem que ir atrás de refazer declaração, refazer um monte de coisa, cálculo seu, e nessa história o seu cliente já está pagando multa e juros, tá? E o seu nome já está queimando com ele. Então, lá no dia a dia, vocês não vão ter essa opção, né? Se vocês fizerem errado e achar um valor, como que vocês vão saber que é certo ou que é errado? Tá? Vocês têm que realmente saber fazer. E vocês não vão ter outro colega do lado fazendo a mesma coisa para vocês compararem. Falar assim, peraí, ô Nádia, vem cá, quanto deu o seu aí? Né? A Nádia pode até falar assim, olha, eu fiz aqui, a minha empresa que eu estou fazendo aqui, que eu trabalho com ela, deu isso. Ah, não, mas a minha empresa não tem nada a ver com a outra, né? Tá? Por isso que vocês realmente têm que ter o conhecimento, né? Vocês amanhã, né? Vamos lá, um aí resolve fazer uma prova de auditor fiscal aí do Maranhão, outro do Pará, outro do Tocantins, do Piauí, da Receita Federal, de qualquer coisa. Não vai ter ninguém com vocês para dizer se a resposta de vocês está certa ou errada. Vocês precisam ter o conceito, o conhecimento, tá? É vocês e Deus, tá? E Deus vai só tocar no seu coração mesmo. Vamos lá, vamos fazer a última aqui, que é a do lucro real. Tá? Essa do lucro real é muito, muito, muito fácil, né? Por quê? O lucro real... Peraí, professor. Tô esperando. Tá voltando no banheiro, né? Não, meu lápis caiu debaixo da cama. Vamos lá. O lucro real, né? Diferentemente do presumido, o que muda, né? Muda que a gente tem que realmente apurar o lucro, o resultado, né, da empresa, certo? Então, esse resultado ele pode ser lucro ou pode ser presumido, ou pode ser prejuízo, tá? Então, aqui no caso, ó, a gente tem aqui, a empresa faturou 1 milhão no segundo trimestre, né? Então, vamos apurar o imposto de renda e a contribuição, né, por trimestre. No segundo trimestre, ela faturou 1 milhão. Esse valor é positivo. Aí ela teve custos de 750 mil. Esse valor é negativo. E teve despesas de 500 mil. Isso vai nos dar um resultado de quanto? Qual foi o nosso resultado aqui, dessa empresa, nesse trimestre? $1 milhão, menos 750 mil, menos 500 mil. Menos 250 mil. Vou até colocar assim, ó, entre parênteses, tá? 250 mil negativo. Vamos lá. Qual que é o IRPJ aqui nesse caso? Qual que é a contribuição social sobre o lucro líquido nesse caso? Zero. Por que zero? Porque o imposto de renda e contribuição social, ele só é calculado sobre o lucro. Quando é prejuízo, ele não é aplicado, né? Ou seja, ele é aplicado, mas a base de cálculo é zero. Então, o valor do imposto de renda e da contribuição social é zero, tá? Então, nesse segundo trimestre, o que nós temos de cálculo é exatamente isso. Imposto de renda, zero. Contribuição social, também zero. Por quê? Porque a empresa teve prejuízo, tá? Vou colocar a observação aqui. Quando é apurado prejuízo, não há
Cálculo de IRPJ e CSLL. Ok? Agora, quando a gente vai para o terceiro trimestre, tá? Aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, terceiro trimestre nós tivemos um faturamento de 1.500.000. E as nossas despesas, os nossos custos foram o mesmo. Então, quando a gente vai apurar aqui, né, primeira coisa, o nosso resultado já não é mais 250.000 negativo, passa a ser 250.000 positivo, certo? Se é positivo, então aí nós vamos ter imposto de renda e contribuição social, certo? Só que, porém, contudo, entretanto, como nós tivemos um prejuízo anterior, nós podemos compensar uma parte deste prejuízo no lucro que nós tivemos agora, né? Quanto nós podemos compensar? O que a Receita nos permite compensar? É 30%, é, professor? 30% sim. Agora do quê? Vamos compensar 30% do quê com prejuízo? Pode ser o lucro, não? Exatamente. Ó, sendo apurado o lucro e havendo prejuízos anteriores não compensados, poderá ser compensado com estes prejuízos até 30% do lucro apurado, certo? Então, vamos lá. 250.000 vezes 30%, dá quanto? Deixa eu mudar isso aqui, só para ficar melhor. 75.000. 75.000, né? Certo? Então, nós podemos apurar aqui, ó, compensar 75.000, né? Certo? Então, o nosso lucro que nós tivemos não foi 250.000? Menos 75.000. Vai dar que sobrar quanto aqui? 175.000. 175. Esse finalzinho aqui fica sobrar mais espaço aqui. Certo? Então, com a compensação do prejuízo, o nosso lucro ele passa a ser tributável, um lucro de 175.000. Certo? Agora a gente vem aqui e calcula o imposto de renda. Professor, qual a vantagem disso? Oi? Vamos lá. Qual a vantagem de compensação? A vantagem de quê? Essa compensação. Ué, eu vou pagar menos imposto aí. Porque, ó, agora eu não vou aplicar a alíquota do imposto de renda em cima de 250.000. Eu vou aplicar ela em cima de 175.000. Então, eu vou calcular aqui, ó, 175.000 vezes 15%, quanto que vai dar? 26.250. 250, certo? Esse aqui, né, nós estamos aqui calculando o quê? O IR, né? Cálculo do IR. Detalhe,
passou de 60 mil? Não. Passou? Deu Não, 155, gente. Como é que não passou? Passou. 600 mil passou. Então, aí a gente vai pegar, ó, 175 menos 60, dá quanto? R$115. 15. Vocês não me perguntam onde eu achei 115, não, hein? Vezes 10. Onde foi que passou mesmo? 11.500, certo? Esse aqui é o nosso adicional do IR, certo? Então, quanto que nós temos aqui? Total de IR. RPJ. 37.750, certo? Cálculo da contribuição social. É praticamente a mesma coisa do cálculo do IR. A diferença é que nós vamos pegar os 175 mil, uma base, e multiplicar por 9%. Só isso. Quanto que dá aqui? R$15.750. 15.750. Dúvidas? Calculamos o total do IRPJ, 37.750. Calculamos o total da CSLL, 15.750. Alguma dúvida? Tô chocada, passada. Que aqui, somar aqui, ia dar quanto? 38.500. 53.500, né? A soma total dos dois tributos. Só isso. Professor, não vou mentir, não. Eu gosto de ficar de exame só por causa dessas aulas assim, essas revisões assim, extra. Mas a gente fez isso desse jeito aqui, lá nas aulas. Tá? Foi a mesma coisa. A diferença é que aqui vocês estão sob pressão, né? Eita, glória. Só isso. Não, eu não gosto, não. Eu queria estar livre, leve, solto, não ter compromisso nenhum passando no ano que vem. Mas... É dia 17, é a prova? Dia 17. Eu não faço antes que eu não posso. Tem que ser dia 17. Ou 18. Mas 18 é o último dia, não. Então eu faço dia 17 para... Dia 17 tá ótimo, maravilhoso. Entrega lá hoje, professor, pra gente entregar dia 17. Boa ideia. Hashtag SQN, né? Alguma dúvida, gente? Tá só os selecionados aqui, o senhor já recebeu? 22 pessoas aqui, dos 39, falta 17 aqui ainda, sem contar que tem uns aqui repetidos, né? Aqui tá só os reprova. Não, não. Tem ninguém reprovado aqui ainda, não vai ficar ninguém. Deus me livre, tá amarrado. Tem dinheiro para pagar a reprovação, não. Repreendido, não vai pagar mais não pra mim. É, o problema não é pagar, não. O problema é esperar mais 6 meses, né? Ô, professor, tá? Deus me livre. É, então, como eu disse, ó, vocês estudem, porque provavelmente vão ter mais de um modelo de prova, tá? Professor, mas deixa desse jeito aí, não muda bota pegadinha lá e confunde a gente. Não, vocês... Desse jeito aí tá bom. Você, não quer dizer... Só troca os valores, mas deixa o mesmo dizer. A mesma noção. Dá uma frase aí, pronto, já quebra o raciocínio aqui. Não, então não é raciocínio. Muda só o número. Aí não é raciocínio. Vai. Se mudar a cor da grama, passa fome? Se mudar do jeito, só altera os valores. Eu vou errar. Até acreditado, né? Se mudar a cor da grama, passa fome, né? Não pode não. Não, gente, mas de boa. Eu quero que vocês entendam, porque assim, ó, principalmente vocês do oitavo, né? Porque assim, vocês não vão...
para vocês vão aprender isso lá fora? Vão aprender na marra, entendeu? Ou, eu vou fazer uma pós aí. Imagina, você vai fazer uma pós para aprender a calcular uma coisa, né, que a faculdade te deu. Já estava embutido no preço, tá? Porque assim, a gente tem uma ilusão com pós, tá? Pós aprende, pós você faz muito networking. Dependendo aonde você fizer a pós, você vai ter bastante conhecimento mesmo, assim, são dicas, assim, que facilitam a vida da gente, tá? Mas esses cálculos, tá? Vocês vão vendo em pós? Vão, mas é esses cálculos aqui, gente, não tem outra coisa diferente, tá? Às vezes vocês vão ver lá, porque, tipo assim, presume-se que quem está em pós aprendeu isso na faculdade, tá? Então, a coisa, às vezes é mais para interpretação, de análise, de outras situações, né, não do cálculo em si, tá? Mas eu fiz uma pós, por exemplo, que muita gente não sabia fazer essas contas, tá? Não sabia. Para calcular presumido. Ó, fomos na pós, análise de balanço, o professor passou lá, lembra que tudo análise vertical, análise horizontal, aqueles índices de liquidez, seca, corrente, geral, entendeu? Prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Tudo, tinha uma turma que eu estava dando aula desse material, né? Desses tópicos, e foi o que caiu na disciplina da pós, de análise de balanço, tá? Então, às vezes a gente fala assim, eu vou para pós, eu vou aprender umas coisas que a faculdade ensinou. Olha, pode ver alguma coisa? Pode, tá? Porque na faculdade é muita coisa para passar para vocês. Mas pode ter certeza, vocês vão rever muito, quase tudo da faculdade, tá? O bom da pós, assim, você faz um networking, você vai com uma cabeça mais tranquila, né? E você, às vezes, pega muitas pessoas ali que dão muitas dicas, assim, legal mesmo, né? Do dia a dia, como é que se faz. Eles contam, gente, muita situação que eles vivenciaram, tá? Então, a gente tira isso por base para a gente poder aprender, né? Muitas vezes, a gente aprende com a dor do outro, né? Para a gente não ter que passar pela dor. Tá? A gente aprende com a dor do outro. Tá? Então, muita coisa que a gente passa para vocês é porque a gente já sofreu na pele. Então, a gente dá o caminho das pedras para vocês, muitas vezes, tá? Mas, ó, provavelmente, eu não sei, eu acredito que a prova vai ter só 7 questões. Então, provavelmente, ela vai ter 4 objetivas, né, de chute e 3 de cálculo, tá? Então, eu aconselho vocês a estudarem, pega o material, vocês vão ver tudo isso aqui que a gente fez aqui lá no material, tá? Dei uma estudadinha, como diz, o Dia dos Namorados está aí no meio do caminho, mas tudo bem, né? Dá para tirar um tempinho aí, ou antes ou depois aí, para vocês darem uma relida no material, façam os exercícios novamente, tá? Eu não vou fugir do que a gente deu, tá? Posso exigir de vocês, né, aquela interpretação, aqueles detalhes, igual aqui eu, né, coloquei lá no presumido, né, no simples, né, a publicidade, posso, tá ali, entendeu? Mas não fugir nada do normal. É só para exigir de vocês um pouquinho mais de atenção, tá? Porque no dia a dia isso vai acontecer mesmo. Ok? Dúvidas? Nenhuma? Que ótimo. Depois da prova acaba todas as dúvidas, né?